Paz a todos, eu quero aqui compartilhar uma palavra com você e já dizendo que você não é o foco. Você não é o foco e eu também não sou o foco. Então, quem é o foco? Antes de identificar quem é o foco, eu quero fazer aqui algumas perguntas que nós podemos estar fazendo ao longo da nossa vida. E isso nos levando para um propósito totalmente diferente do nosso propósito. Que coisa, né? Então, quais seriam as perguntas? Eu posso dizer que o que eu quero ser, o que eu devo fazer com a minha vida. Essas perguntas, embora podem ser perguntas simples, elas podem soar como uma pergunta egocêntrica, uma pergunta voltada para o meu eu, para a minha vontade ou para o meu sonho, né? Tendo uma ambição de me satisfazer. E eu quero dizer que as coisas dessa vida nunca vão nos trazer a satisfação. A satisfação, ela só vai ser concebida no nosso coração quando nós começarmos a cumprir o nosso propósito. Você pode existir, mas não quer dizer que você está vivendo. Nós começamos a viver quando nós entendemos o nosso propósito. É a mesma coisa eu pegar um celular aqui, peguei um celular aqui, esse celular existe, mas se ele não cumprir o seu propósito, ele existe, mas não presta, porque ele não vai fazer aquilo pelo qual ele foi criado, né? Então, ele existe, mas ele não vive. Então, nós somos criados para não apenas existir, mas para viver. E como nós vamos conseguir entender o propósito para a nossa vida? Eu tirando agora o foco de nós, eu quero colocar um foco naquele que é soberano, naquele que é poderoso, naquele que criou todas as coisas que nós vemos na palavra de Deus. A pergunta em si não é aquilo o que eu quero ser. A pergunta é: o que Deus deseja que eu venha a ser? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero dar um exemplo aqui, talvez possa simplificar e ser mais fácil. Vamos imaginar que nós entramos num labirinto e nesse labirinto tem vários caminhos, né? Só tem um caminho que vai nos levar ao objetivo para o outro lado. E nesse caminho você não conhece. Você precisa de uma ajuda, você precisa de um amigo que sabe muito bem o caminho e que criou o caminho. Bom, a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso uma palavra bem conhecida, e fala que assim, quando ele subiu, ele enviou o Consolador para nos auxiliar, para nos ajudar, né? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele é o nosso guia, né? Ele vai nos guiar, ele vai nos revelar Jesus, ele vai nos revelar a verdade. A Bíblia fala que Jesus é a verdade e o Espírito Santo vai nos revelar a verdade. O Espírito Santo vai nos revelar Jesus. E quando o Espírito Santo revelar Jesus, Jesus vai revelar o Pai. Então, podemos ver a harmonia na Trindade. Podemos ver que nós fomos criados com o propósito de refletir a glória e a semelhança de Deus. A glória, a presença de Deus. Então, nesse caminho, queridos, nós podemos errar porque não queremos ouvir o Consolador, não queremos ouvir a voz de Deus. Mas eu quero ouvir a voz de Deus. E como faço para ouvir a voz de Deus? Bom, se nós criarmos alguma coisa, nós seres humanos, normalmente quando a gente vai no mercado, a gente vai num lugar, numa loja, né, comprar algum produto eletrônico, vem com um manual, e esse manual vai nos explicar como deve funcionar, né, aquele equipamento. Então, queridos, o Senhor nos deixou um manual de como nós devemos funcionar aqui na Terra.
O Senhor deixou para nós a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra revelada que o Senhor deixou para que nós possamos conhecer o seu coração, para conhecer a sua vontade para a nossa vida. Eu já disse isso e gosto de dizer esse exemplo. É a mesma coisa que quando vem um garçom com aquela bandeja e está encoberta aquela comida, nós sabemos que tem uma comida ali naquela bandeja, mas quando ele tira aquela tampa, ele está revelando aquilo que nós vamos comer. Então todos nós sabemos, e está escrito, né, nesse próprio livro, Bíblia. E a Bíblia, se nós perguntarmos o que é a Bíblia, fazemos uma pesquisa na rua, as pessoas vão falar, é a palavra de Deus. Todos nós podemos saber que é a palavra de Deus. Mas, querido, nós precisamos, né, abrir a palavra de Deus para que ela possa se revelar a nós. Então, quando nós buscamos o Senhor, começamos a cavar, né, uma expressão aqui, aquele homem prudente que cavou, né, e construiu aquela casa sobre a rocha, né, veio a tempestade, veio a enchente ali, na verdade, e aquela casa não caiu. Por quê? Porque ele cavou a palavra, né? Ele buscou, se aprofundou. Então, eu quero dizer aqui que nós temos a especulação, né, do sentido da vida, a própria filosofia, né? Homens que podemos ver na história tentaram buscar um sentido para a vida e não conseguiram. Por quê? Porque nós somos feitos por um propósito muito maior do que o olhar aqui da terra. Nós somos feitos de um ser que é espírito, que é Deus. Então o Senhor quer se revelar a nós através do nosso espírito, né? E através do seu espírito ele quer se revelar, né? Ele fala, o Espírito Santo vai se revelar ao nosso espírito. Mas para isso nós precisamos abrir a porta do nosso coração e entender que ele tem um propósito para a nossa vida. Outro exemplo, se nós pegarmos uma arte de um artista, eu posso falar, isso aqui para mim parece uma coisa, o outro vai dizer, isso aqui para mim parece outra coisa, mas quem vai saber o significado daquilo que foi pintado, daquilo que foi feito, é o artista, né? Então, nós podemos olhar e julgar as pessoas, isso aqui não é assim, não. Mas quem tem o olhar e a visão certa da nossa vida, do propósito pelo qual nós somos criados, é Deus. Deus nos fez para refletir a sua glória e para desenvolver um relacionamento com Ele. Bom, o objetivo dessa palavra aqui, já tem 8 minutos, é para que você possa estar meditando e entendendo que Deus ele tem um plano para a sua vida e tem um propósito. Então, não podemos olhar para o nosso umbigo, abaixar nossa cabeça e querer viver a vida de qualquer jeito, da forma como a gente achar melhor. Não, você foi criado com um propósito específico. Você foi gerado para refletir a glória de Deus. O primeiro passo que nós temos que fazer é abrir o nosso coração para Deus, para que Jesus possa reinar na nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Um abraço em nome de Jesus.